Mais um passeio hoje. Aqui está o ticket. Agora bem cedo, agora acordamos cedo, acordamos às 4h30 da manhã. E agora 5h30 da manhã. Quase 5. Então aqui mais um passeio aqui. Eu vou te perguntar aqui, Maurício, que lugar é esse onde nós estamos, por favor? De Edfu. Edfu. Aqui é a cidade de Edfu ou é Luxor? Edfu. Edfu. Então nós estamos já em outra cidade. Vamos viajar o dia chamada... todo para chegar em Luxor. Ah, Luxor. Ah, tá. Só no final do dia. Ok, obrigado. Então, aqui é o pessoal do nosso grupo. Ah. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Sebastião. Elaci, como é que é? Sabah Elaci. Bom dia em árabe. Então, Edfu. Aqui, ó. Faça uma selfie de novo. Porque nós viemos de navio, então de barco, então eu não percebi, assim, estava lá no barco, dormindo tranquilo, e o navio navegando, então estamos em Edfu. Então aqui estamos em Edfu, tá? Aqui no Egito, sul do Egito, né? Ele navegou até as 10 horas da noite. Das 6 às 10 ele navegou. Ah. Por isso que eu estava confundindo Assuã com aquele outro lugar. Depois dos meus vídeos vocês vão ver que eu vou falar muito engano, muitas enganadas. Aqui muitos turistas, né? Tá bem cedo agora. Agora no Brasil, 00:05 no Brasil. E aqui 6h05 da manhã. Aqui em Edfu, no Egito. Vamos ver aí quantas pessoas, quantos turistas. Aqui em Edfu, no Egito. Eu vou te ajudar também a fazer esse esforço. E aqui está o nosso guia. Aqui é o templo de Edfu, sul do Egito. Agora a temperatura está agradável, mas quando o sol sair ali, ó, pouco vai, a temperatura aproxima-se de 50 graus. Tivemos lá no deserto, passamos 280 quilômetros de deserto com Havana, e lá passava de 50 graus. No one come to do any ritual. So the sand, the debris, the mud, they throw the rubbish, É o templo de Edfu, aqui no Egito.
Vamos sentar na... O professor Romda vai dar uma aula. Rápido, rápido. Então, muito bem-vindo, família, no templo de Edfu. Edfu é o nome da cidade também. Estamos na última cidade do norte da província de Aswan, Edfu. Edfu é uma palavra egípcia, veio de Edib, e Edib quer dizer matar com a lança. Matar com a lança. Aqui estamos na terra onde Horus, o falcão, filho de Ísis e Osíris, conseguiu bater seu teu Sete. Contei para vocês que começou uma briga que demorou quase 90 anos. Horus e Sete. E o motivo foi pegar a vingança da morte, tá, do Osíris. E numa guerra, Sete arrancou o olho do falcão Horus dentro dessa história. Então essa guerra acabou aqui, quando Horus conseguiu subir no barco, pegar uma lança e bater em cima do Sete, que ficava escondido no rio Nilo numa forma de um hipopótamo. Okay? Um dos templos melhores e bem preservados no Egito inteiro por muita coisa. Primeiro, acho que vocês perceberam o morro de barro, não? Estava quase cercando todo o templo. Claro, tinha que ter morros praticamente para proteger o templo de barro, ok? E ao mesmo tempo tem muito a ver com o começo da criação do Egito. Era um mar, por baixo da água apareceu montanhas de barro, ok? E em cima da montanha apareceu Deus. Todo o templo tinha a mesma ideia. Na arquitetura, na parte exterior, tinha que ter uma muralha de barro, cercando tudo, protegendo o templo e explicando a ideia da criação do Egito, ok? A cidade, olha lá atrás de vocês, continua as ruínas. Tinha uma cidade que estava quase tampando o templo inteiro, ok? Ajudou na preservação, tá? E o clima, claro, está seco aqui, nunca chuva aqui, vento quase também não tem, muito raro, na verdade, ter tempestade de areia aqui. E a pedra e a resistência da pedra, as bases são de granito, muito resistente, e toda a estrutura está em arenito, ok? Eles trouxeram das pedreiras que ficam na beira do rio Nilo, e o arenito tem muitas características, tá bom? Que ajudavam eles a usar de muita quantidade essa pedra, muito fácil para levar e transportar, muito fácil para cavar em cima, e aguenta, tem as condições, o clima e tudo isso, ok? E isso também dá a resposta sobre por que os templos dos gregos romanos em Grécia, Atenas, Roma não têm as mesmas condições dos templos deles aqui no Egito. Foi o clima que ajudou, foi a construção que estava em cima, foi a muralha, tudo isso ajudou na preservação. Mas lá, ao contrário, muito terremoto, muita chuva, ok? Infelizmente que perdeu com tudo que tinha por ali. Os templos em geral. Temos dois tipos de templos. Um templo funerário,
igreja, mesquita, hoje em dia, e outro templo comemorativo. Os reis deixavam nas terras uma estrutura religiosa pelo motivo de comemorar a vida deles e dos ancestrais. Ok? O templo era a casa de Deus. Era o banco central. Toda a riqueza da cidade entra e sai. Ok? Era a televisão do país. Era a máquina da propaganda. E por isso chama muita atenção o tamanho da fachada e a posição do rei sempre fica grande com comparação com as outras pessoas que ficam do lado, ok? E uma mensagem bem clara que este templo pertence a um Deus principal, tem boa fama, tem muito poder e foi construído por um faraó muito poderoso, ok? Por isso, o primeiro registro está mostrando o rei, uma forma de um guerreiro, está pegando na mão um cetro, tá? De guerra, e com coroa da guerra, é diferente. E na outra mão está segurando multitude de pessoas. Dá para ver, na verdade, são muitas pessoas pegadas pela mão do rei, ele está batendo, ok? Parece uma cena de guerra. Ele está castigando inimigos, está mostrando o poder, tá? A força contra os inimigos do país. Mas na mitologia egípcia tem muito a ver com o deus Ra, que está batendo em cima dos inimigos dele na passagem noturna. Ok? E na frente sempre tem na mesma posição o deus principal, Horus, neste caso, ou falcão. Ok? Lá em cima tem dois outros registros, o rei em pé em ambos lados, uma simetria. E na frente tem um grupo de divindades sentados nos tronos. Tá bom? Simplesmente começa com o Deus principal e logo os outros secundários. Isso explica que o templo foi dedicado para um Deus principal, Horus, e vários pequenos. Isso explica porque no fundo tem um santuário e tem do lado do santuário muitas salas. Essas outras salas laterais, tá bom? Estão dedicadas para as divindades pequenas. Ok? Os templos no Egito inteiro, menos Luxor, e foi trocado com o tempo. Sempre ficam construídos em cima de um eixo. Do sul para o norte, isso indica a correnteza d'água. Isso significa que este templo explica, realiza como o rei do sul foi o primeiro em conseguir unificar as duas terras e subir no trono do país unificado pela primeira vez, e também a correnteza d'água, Rio Nilo nasce no sul e termina no norte, igual a este templo. O eixo começa do sul e termina para o norte. E os outros templos ficam destinados do leste ao oeste, igual que o templo do Karnak que vamos conhecer hoje mais tarde. Tem muito a ver com a mitologia solar, o nascer do sol e o pôr do sol. Fica sempre do leste para o oeste, ok? Então, que tinha que construir o templo em cima de um eixo reto. Eu falei para vocês que a terra nos templos normalmente vai subindo e o teto vai caindo e encontra, no fundo, como se fosse uma pirâmide invertida, indicando que o Deus fica na boca. Ok? Eu vou tentar fazer um desenho aqui para explicar melhor este tema. Mas eu vou pegar uma pedrinha. E, por favor, de pé e me ajuda para entender. O santuário, e por fora tem uma sala de colunas, ok? E por fora tem um pátio aberto
para as celebrações e por fora tem uma fachada. Tá olhando, hein? Vou fazer o seguinte. A pirâmide invertida. Ok? Este é a eixo. Ok? Quem mora aqui é o Deus. Quem entra aqui, o rei. Ou alto sacerdote. No santuário, o lugar mais sagrado. O lugar mais escuro. Tá bom? De fora, não consigo enxergar. Mas ao contrário, quando for lá, você enxerga tudo. Para explicar a ideia do que o Deus é invisível. Ele enxerga e não. E ao contrário, não. Quem chega até este limite são os sacerdotes grandes. E cada um tinha uma tarefa, uma profissão, ok? E cada um recebe um ensinamento e uma posição diferente que o outro, ok? Quem chega aqui são os pequenos sacerdotes e quem chega fora é o povo. Ao longo do tempo egípcio, o povo, os populares, nunca conseguiram passar nos templos. Só os gregos que abriram e que deram essa autorização pela primeira vez. Deixaram os populares entrar e passar para os templos dos deuses. Ok? Mas ao longo da história egípcia antiga faraônica, os egípcios normais não conseguiram passar pelo templo. Quando chega o rei para praticar, para se conectar, se comunicar com Deus, como falei, tinha que ter uma preparação igual o carnaval, uma festa popular, todo mundo esperava. Muito dinheiro, muita música, muita caridade, tudo de bom, ok? E não é apenas pelo motivo de receber dinheiro ou ter um ambiente festivo, mas sabiam que o rei está chegando para se comunicar e para dar benção, tá bom? Ou provavelmente aprender ou pegar um dos segredos sagrados do Deus. Por isso ele, quando entra e começa o ritual, os sacerdotes que acompanham a ele na sala exterior ficam com os ouvidos totalmente abertos, pelo motivo de aprender a palavra e a oração, tá bom? Ficam muito ansiosos de aprender a palavra. E quando conseguem aprender, eles ficam muito felizes e começam a repetir. E pelo eco da repetição, sai para fora. Os pequenos sacerdotes começam a repetir e o som aumenta. Sai até fora, ok? O povo consegue aprender a palavra. Entenderam? Tá. Quem fica fora e começa a repetir a palavra e a oração, e depende. Quem está no eixo, a palavra sai e termina no santuário, no Deus. Quem fica fora e imagina, ele frequentemente vai para a mesquita ou a igreja e repete a palavra, tá? Mas não siga o caminho de Deus. E além de repetir, ele fica aqui, fora. A palavra dele sai para fora. Entenderam? Ela não termina nem chega para o Deus. E por isso tem muitas pessoas na prática não conseguem ter a resposta nem a comunicação que eles esperam e às vezes deixam, tá? E daqui apareceu a ideia de seguir o caminho de Deus ou a senda reta. Ouviu falar?
Entenderam? Então a filosofia de ter um eixo reto é para conseguir e facilitar a comunicação entre o povo e o Deus. Brindas, festas, infelizmente que não dá para ver tudo. Como sempre vamos juntos, mostrando para vocês as coisas mais interessantes e mais importantes e depois um tempo livre para as fotos de trás, ok? Por favor. Se Ísis era Sírios, Osíris era e Horus a terra? Horus, a terra. Tá certo. Ok. Sim. Tá bom? Yeah. Seguimos? Olha só, lá no topo, cores ainda preservadas. Pois é. O ritual, vamos juntos tentar seguir em sequência como foi praticado o ritual ou a oração aqui no templo. Então dá para ver em ambos lados o casal, o rei e a rainha na terra e o reflexo deles no céu, o Deus e a deusa. O ritual não funcionava sem a chegada do casal. O rei não tinha nem podia vir sozinho, não, tinha que ficar sempre acompanhado com a esposa dele, ok? Simplesmente em um equilíbrio, a dualidade dos dois sexos, homem e mulher, ok? Como tem no céu, tem na terra. Eles levam todas as insígnias reais e vêm já preparados para a prática da oração. A primeira coisa que chama muita atenção a repetição destas orações em ambos lados. Dá um caminho, por favor. Vem cá. Dá para ver muitos registros. Passa para cima. Não? Ponto. Do mesmo desenho. Sim ou não? E uma metade de círculo, não? Segurando em cima. One. Já está ali. Sim ou não? E do lado tem os dois círculos que terminam provavelmente com a cabeça do tabandur. Este semicírculo se chama neb. Se diz neb. Neb. Ok? Como é que você enxergar no tamanho do bar? Meu olho Provavelmente. uma cabeça de água. Provavelmente. Não posso confirmar pelo tamanho. Mas está parecendo bastante, na realidade. Pode ser um burro, pode ser um cachorro, um animal que desapareceu já. Tá bom? Mas o citro mesmo se chama was. Neb, an, was. Ou was, an, neb. Tanto faz. Quer dizer toda a prosperidade da vida. Ou toda a vida próspera. Okay? O que chama muita atenção é a repetição. Imagina o rei, a esposa dele entrando e entregando todas estas orações, toda a prosperidade da vida para o rei e a esposa dele. Okay? Tem que ter
esta simetria, sobretudo aqui, porque a entrada sempre fica fechada por uma porta de 2 folhas. Olha, por favor, o tamanho da entrada. E só imaginando o tamanho da porta de madeira. Olha as dobradiças lá em cima. E aqui no chão tem também o formato. Se eles abrem um, deixa a outra parede com a oração aparecendo. Entendeu? E não dá para abrir as duas juntas, nem tampar as duas paredes juntas. Não dá. Ok? Então, o tamanho é incrível. Imagina a porta de madeira que ficava aqui. É incrível. Ainda tem a cor lá em cima ainda, nas asas de Isis. Todas as cenas, os símbolos, os vizinhos ficavam totalmente coloridos. Totalmente. É muito lindo. Sim. Vamos ver. Então tem que ser rápido porque estamos na entrada. Então, o templo é ótimo também, eu preferia que vocês aproveitavam de uma forma legal. A primeira coisa que o rei tinha que confirmar desde a chegada dele aqui é a sua competência em subir no poder e governar o país. E isso foi praticado através de um ritual. Foi considerada tipo uma dança, nós chamamos Mu, a dança do Mu. Ele entra, ele dá tipo 4 saltos em cima de um único pé. Levanta dobra o pé e começa a saltar. Um quadro que marca 4 pontos, um quadro e começa saltando, chegando para o outro e dobrando o pé. Okay? Tá bom? Mais tarde, o homem sabia a técnica de fazer o teste de bêbados. Há 50, 60 anos atrás, perguntava fazer o quadro. Quem inventou isso? Fazer o quadro. Ok? Ok? Fazer o quadro. Nasceu aqui. Para confirmar a competência. O equilíbrio. Senão, ele volta. Não siga para o tempo. Tá bom? Dá para ver essa cena ali na parede? O rei com toda a insígnia real e na frente tem emblemas com símbolos de divindades locais das províncias e das cidades que tem em cada região. E todos ficam recebidos por o sacerdote, tá? Que praticava a oração. Dá para ver a posição do sacerdote com comparação da posição do rei. Tem sempre uma posição maior. Okay? O que ele está fazendo aqui? Ele está queimando o incenso na frente do caminho do rei. Está limpando o ambiente, tirando o mal olhado, tirando toda a energia negativa. Tá bom? O templo não deveria ter esse tipo de erros ou energias negativas. Então, o sacerdote tinha que limpar e tinha que queimar, e continua até agora, queimar incenso nas casas, nas igrejas, nas mesquitas, continua. O motivo é limpar o ambiente e tirar a energia negativa. Depois, o rei passa a outra face e se purificar. Eu mostrei ontem nessa cena, tá bom? A água caindo em cima do formato do An, vida, e o As quer dizer o bem-estar, a melhor aparência. Depois de tomar um banho, ele recebe as 2 coroas pelas 2 divindades femininas. Também mostrei ontem para vocês as 2 mulheres que colocavam as coroas em cima do rei, ok? Com muito carinho e muito amor. Depois
de receber as coroas, tem um ritual ligado com os ancestrais. Eles ficam bem felizes de entregar e de subir no trono deles, o verdadeiro herdeiro. Eles saem e levam em cima do andor o rei, tá bom? Entrando junto para o templo. E antes de começar as cerimônias e as orações e as oferendas, eles celebravam a chegada dele e a subida e a declaração e que deu certo, foi ele o escolhido, foi ele que tinha que entrar para o templo e começar o ritual, foi ele que tinha que seguir o caminho dos antepassados. Eles estão dançando, ajoelha, levanta a mão e começa a fazer isso. Foi um tipo de dança, tá? Bom, foi tipo dança para a celebração da subida, tá? Dele no poder. Todas as cenas que seguem sempre mostram o rei na frente do Deus e outras divindades praticando oferendas e praticando orações. Tá claro, senhores? Vai chamar muita atenção para vocês que tem alguns cartuchos sem nome. Esses são nos templos construídos pelos gregos. Já sabiam que neste formato o rei botava o nome dele, não? Isso explica para nós que não todos os sacerdotes conheciam o estrangeiro como o novo faraó. E por isso não marcaram. E ajudou que a capital deles ficava em Alexandria. Então não todo dia nem todo mês vinha para cá, apenas um governante. E o governante, claro, que não entrava também no templo, ele só chegava para recolher tudo num dia, ou eles levam para ele e já. Então, muito raro foi a chegada do rei e também não conseguiram saber que o sacerdote não botava nem escreveu o nome, nem reconhecia o nome do rei. Ok? Por isso tem a maioria dos cartuchos sem nomes, vazios. As colunas também chamam muita atenção aqui. Também são muito chamativos, sobretudo que cada capitel é diferente do outro. Mais uma vez, as colunas dos templos representam as árvores que tem nas bandas, onde Isis levava o primeiro corpo do marido, tentava ajudar ele a renovar a vida, e logo foi onde escondeu quando ficou grávida, 9 meses, e depois deu a luz para o falcão e ficava junto com ele, escondendo dos 7, criando e crescendo com ouros, até virou atleta e guerreiro. Okay? Então as colunas nos templos sempre representam as plantações, seja de papiro, seja da flor do lótus e outras plantações. Aqui neste pátio sempre tem as festas e as celebrações. A estátua do Horus está considerada a maior esculpida de um falcão numa pedra no mundo inteiro. Sempre simétrico. Aqui é outro. Ok? E lá na frente da primeira fachada tem outras duas. Mas esta é a melhor e bem preservada. As outras são estragadas e quebradas. Esse tamanho todo. Ok. Ok, got it. Thank you. Have a nice time.
啊，你要等人走了再。给他走先，给他走先，我知道的。Esse pessoal aqui, ó. Aqui estamos na sala onde as paredes contam para nós as faces da fundação do templo. Desde o início, o rei, quando decide construir um templo na cidade dele ou na região onde ele mora, tem que pegar uma autorização do Deus, principal do Deus, que vai construir para ele o templo, o falcão ouros, o rei, todas as insígnias reais, com muita humilhação, pedindo e perguntando o Deus da autorização de começar a construir um templo, uma casa, tá? Para ele nesta região. Já pegou, saiu do palácio e foi para o lugar escolhido, e sempre o sacerdote limpando o caminho na frente, ok? A primeira pedra foi ele que botava no chão, tá bom? A pedra da fundação, sempre com a presença do Deus. Faltam ouros. Logo está terminando em ter uma terra e uma base plana, ok? Marcando as proporções e os limites do templo. E depois, aqui está preenchendo a casa que ele construiu para o Deus com um tipo de sal, pelo motivo também de purificar. Vem para cá, por favor. E o interessante é que foi o mesmo sal que eles usavam também durante as mumificações. Este sal se chama natron, ok? Então aqui o rei está enchendo a terra com sal, purificando toda a terra e sempre com a presença do Deus. Depois de terminar da construção da casa e o santuário, a primeira coisa construída no templo e o santuário, tinha que dar um nome. Primeiro, marcar a estrutura, a casa, pelo formato do infinito. O cartucho, senhores, e uma corda amarrada, desse jeito igual o volume, e sempre o rei pega na mão, tá bom? E acertando o nome ou a casa do Deus. Esta é a origem do cartucho que todo mundo tem hoje em dia. O nome verdadeiro do cartucho é Shem. Eu falei uma vez, Shem, e não tem outro nome, tá bom? Já reconheciam, embarcaram e nomearam a casa de Deus, que ele seja o templo do falcão ouros. Agora chega o momento de começar o ritual. E o rei está começando a oração com a presença do casal. Lá ele viu sozinho, tá bom? Mas aqui já tem a presença do casal, homem e mulher, já lançando o começo do ritual e da oração no lugar, tá certo? Estas paredes, aqui e a outra ali, também contam para nós uma cerimônia, nós chamamos um encontro maravilhoso, comemorando o aniversário do casal Horus e Hathor. Hathor tem um templo, fica ao norte da cidade de Luxor, uns 70, 80 quilômetros,
nós chamamos de dendeira ou jantar, tá bom? Anualmente ela subia em cima de barcos e encontrando com o marido dele aqui nesta terra e ficando um tempinho, pelo menos 2 semanas, pelo motivo de celebrar e comemorar o aniversário deles. Então, dá para ver lá 2 barcos carregados por sacerdotes. Um é do ator, a esposa, e o outro lado ali é do faraó. Deste casal. Eu queria mostrar para vocês uma coisa nesta frente impressionante. Me acompanhe, por favor. Quem pode contar para mim quantas pessoas estão segurando e carregando o barco? 7. Sem certeza? 6. São 7, não? 7. Mais. Na realidade, dá para ver por isso aqui, ó, que é muito mais. 12 anos. Muito bom. Técnica 3D. Na verdade, são 5 em cada. Olha, do lado da roupa dele e acompanha até o rosto. Está aparecendo do lado, não? Do rosto? São 5. 5 em cada. 5 vezes 3, 15. Mais 15. E o rei são 31 pessoas. 3D. Quem inventou as havaianas brasileiras? Este é um detalhe. O egípcio nunca entrava, o sacerdote, claro, entrava na casa de Deus com sapatos. Não, tinha que descalçar. E essa é a diferença entre o egípcio e o grego, que não reconhecia nem respeitava totalmente o ritual nem a liturgia egípcia. Os sacerdotes aqui estão com os sapatos deles. Ok? Seguimos. The king. Vem cá, por favor. Gaúchos. Quem vem do chão? Isso é fake, isso é coisa nova. Não que inventar. Será que é os gaúchos? Quem diz também que o antigo egípcio não tinha conexão na época? Será que é? Será? Vai parecer, mas sei não. Olha o Wi-Fi lá, ó, já tava. E sempre a internet precisa de sorvetinho, não? Sim ou não? Imagina, chimarrão, sorvete, internet. Vida boa, é? Tudo de bom. Pois é. Deve ser. Mente tinha no antigo egípcio. Neste lado e no outro aqui. Tem 2 salas que terminam com escada e a escada. A escada termina até o teto. Lá a escada e tem uma forma espiral. Ok? Provavelmente pela estrutura que tem em cima. Tem um quarto, no segundo, no terceiro andar e a escada vai ao outro. E aqui a escada está retinha, é reta. Não tem a ver com a subida do falcão, como todo mundo conta, e a descida, quando ele determina caçar uma coisa no chão, a subida, ok? E por isso, a escada foi deste formato espiral. E na descida não precisa, então ele desce mais rápido e mais fácil. E por isso tem a escada ali reta. Este exemplo de escada é muito melhor.
tem os buracos também, era para amarrar. Português. Umas queijinhas fininhas. Para conectar. Trata que salga de luz. Subir só, olhar, tá fechado. Cuál vista cura, ¿no? Incrível. E daqui a gente enxerga. É incrível. Então, nenhum centímetro, nenhum milímetro de erro. A proporção, o endereço, a eixo está retinha de uma maneira incrível. Okay? Olha o teto caindo, o nível, a terra vai subindo sempre, encontrando no fundo um santuário. Essa estrutura ali está reconstruída, não é a original. Nem o barco que está ali também não, é uma réplica, ok? Expliquei no templo de Fila que tem em cima do altar de granito sempre um barco para caber dentro. Vem para cá. Sim. Esta é uma reconstrução, não é a original. A original está lá atrás, o altar. Ok? Então, neste barco sempre tinha uma estátua de ouro maciço, ok? Para o deus Falcão. Essas salas lá atrás eram para as divindades pequenas, ok? Ali na esquerda tem outra capela dedicada para a deusa Monte, a deusa do céu. Se alguém entra olhando para o teto, vai encher todo isso no tempo livre, pode voltar a olhar tudo isso de novo com calma. Somos mais um. wo wir ja immer noch das machen dürfen. Wo? In dem Tempel von Elia. Das Dach des Tempels. Um laboratório, na verdade que cada templo tinha, onde prepararam todo tipo de oferenda líquida, mas aqui é excepcional porque as paredes mostram para nós quase 150 receitas diferentes de óleos essenciais. Ok? Por favor, entra. Óleos essenciais. Sim. Em colunas verticais e embaixo tem o sacerdote segurando a origem, a raiz. O perfume seja. Vamos ver aqui. Gente, mas é muito bacana. É sempre da onde? E muitas estrelas e muitas constelações e grupos, tá, de estrelas em amarelo. O antigo egípcio, para proteger e conservar as cores nas paredes e no teto, ele aplicava em cima a clara do ovo. E vocês vão perceber isso bem claro quando for visitar o Vale dos Reis. Lá as cores são incríveis.
tá bom? Estão totalmente preservadas. Aqui as cores, a maioria já se perdeu, sobretudo do teto, por causa de que o grego, em vez de aplicar claro do ovo, ele aplicava a serra, ok? E com o tempo produziu o fungo. Este é um fungo, ok? Os arqueólogos ultimamente conseguiram restaurar e achar até um tratamento para tirar o fungo e deu certo. Nos outros templos já começaram a limpeza e tirar o fungo e no futuro acredito que vão chegar para cá tirando tudo isto e voltando com as cores autênticas e originais.